Uma boa noite a todos que aqui estão nos acompanhando para o nosso 6º encontro em preparação ao dia do Nascituro, nesta Semana da Vida. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, vocês que aqui já estão, sejam bem-vindos. Dentro de alguns minutos, só aguardando o pessoal entrar, nós já daremos início ao nosso encontro. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Cleone. Boa noite, o Richard. Richard já está aí. Daqui a pouco eu vou te chamar, Richard, para você participar aqui do nosso encontro e colaborar com o nosso bate-papo, com a nossa conversa no dia de hoje. Desde já, seja bem-vindo. Boa noite, Thelma. Boa noite para o Almir. Vilma, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Como que está o áudio? Angélica, seja bem-vinda à nossa live, nosso encontro de hoje. Alegria estarmos aqui juntos como igreja, utilizando destes meios virtuais para darmos continuidade à nossa Semana Nacional da Vida. Boa noite, Ana Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Richard está falando que tá bom o áudio, tá ótimo. Então tá bom. Que bom. Que nós possamos, desde já, ir preparando o nosso coração, preparando nossa mente, nossos ouvidos, para tudo aquilo que Deus tem a nos dizer nesta noite, neste nosso encontro. Que nós possamos, em primeiro lugar, nos dispormos, colocarmos à disposição do Espírito do Senhor que quer falar conosco e que nós possamos, desde já, sermos promotores e defensores da vida em todas as suas circunstâncias, em todos os seus momentos. Que alegria estarmos juntos, reunidos enquanto igreja, para celebrarmos o dia do Nascituro. Peçamos ao Senhor que esteja junto de nós. Boa noite a você que está chegando, todos os que estão aqui conosco. Eu sou o seminarista Carlos, tenho 26 anos, sou natural da cidade de Pedreira. Estou aqui falando com vocês diretamente do nosso seminário São José. Já estou no seminário há 8 anos, Estou terminando a faculdade de teologia, estou já no 4º ano de teologia, terminando esta caminhada de formação inicial em vista do sacerdócio. Atualmente eu faço estágio pastoral na paróquia Santa Maria, em Jaguariúna, perfil pelo qual nós estamos transmitindo esta live, este nosso encontro. Por isso, desde já, em nome da paróquia Santa Maria de Jaguariúna, eu quero acolher a todos, sejam todos muito bem-vindos. O encontro de hoje, ele estará sendo conduzido pela Forania Santana. Forania Santana que compreende as cidades de nossa diocese de Pedreira, de Jaguariúna, de Olambra e Santo Antônio de Posse. Que bom que nós estamos aqui reunidos, juntos, para conversarmos, para partilharmos sobre o nosso 6º encontro em preparação ao dia do Nascituro, nesta Semana da Vida. O nosso encontro de hoje tem como tema: a vida é a missão, eis-me aqui. Por isso, eu quero me unir ao Richard, o Richard que é lá da paróquia Sagrado Coração de Jesus, da cidade de Jaguariúna, e juntamente comigo ele vai estar partilhando conosco deste tema do encontro de hoje. Então eu vou chamar o Richard aqui para participar conosco.
Vou achar o Richard. Aguardando o Richard, conectando com ele. Boa noite, Richard. Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Que alegria ter você aqui para poder fazer um bom encontro junto com o pessoal que nos acompanha. Desde já, seja bem-vindo. É uma alegria poder partilhar deste momento com você. Eu que agradeço e lisonjeado aí com o convite da pastoral para fazer esse encontro com você. Isso, que bom, então, que alegria. Quero também, desde já, acolher o pessoal da Pastoral Familiar que está aqui nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós iniciarmos, Richard, gostaria de pedir para você se apresentar, dizer o seu nome, de onde você é, qual a sua paróquia, quais trabalhos você tem realizado na nossa igreja, para que nós possamos conhecê-lo bem. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Richard, né? Sou casado com a Vilma, né? Meus 80%. Eu sou aqui de Jaguariúna e eu atuo na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, né? Aqui nós temos 3 paróquias, né? A Santa Dulce dos Pobres, Santa Maria, a qual está sendo feita essa transmissão, e aqui no meu bairro, Sagrado Coração de Jesus. Eu sou catequista de adulto, né? E também trabalho na pastoral familiar aí, e ajudo aí nos encontros de noivos, legitimação, curso de batismo, a gente dá também curso de batismo, ECC, a gente atua no ECC também, né? Enfim, chamou, estamos indo. Então, eu sou casado, né? Tenho 4 filhos, 40 anos de casado já, viu? 4 filhos, 3 genros e 3 netos. Que bom, Richard. Acho que não esqueci de nada. É isso aí. Que alegria poder contar com o seu testemunho, com a sua experiência, com a sua vivência de fé, também na nossa igreja, com tudo aquilo que realiza. Acredito que todos nós temos muito que aprender uns com os outros e contribuir com os nossos irmãos na fé. Por isso, para darmos início ao nosso encontro, gostaria de convidar a todos para fazermos a nossa oração inicial. Comecemos invocando sobre nós a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que esteja junto de nós neste encontro, para que ele possa inspirar o nosso coração e a nossa mente naquilo tudo que vamos conversar. Que o Espírito Santo de Deus nos inspire palavras sábias para que possamos sempre e a cada dia compreender o projeto de Deus para a nossa vida. Que o Espírito Santo, Deus, Senhor que dá a vida, nos ajude e nos faça compreender a cada dia o valor e a importância que essa vida tem na história do ser humano e da humanidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Peçamos também a intercessão de Maria, nossa mãe, ela que diante do convite de Deus aceitou a missão de ser mãe de Jesus, acolheu em seu seio o germe da vida que daria vida ao Verbo de Deus. Que Maria interceda por nós e por todas as mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Deixa eu ajeitar a luz aqui, peraí. Ajeita aí, Richard. Estamos acolhendo o pessoal que está entrando, que está participando aqui em nossa live. Seja bem-vindo. Que bom estarmos juntos para conversarmos. Melhorou? Nesse sexto encontro. Agora sim. Como eu já tinha anunciado lá no começo, o tema do nosso encontro, deste sexto encontro da Semana da Vida, é A Vida é a Missão, eis-me aqui. Então, nós vamos falar neste encontro sobre o tema da missão associado à vida. Para isso, como motivação inicial, nós vamos ler o trecho da Bíblia, um texto bíblico proposto para esse encontro, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? E quem irá por nós? Respondi: Eis-me aqui, envia-me. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos como motivação este texto que é bem próprio da vocação do profeta Isaías, o chamado que Deus fez a Isaías. Gostaria de convidar ao Richard que pudesse partilhar conosco sobre este trecho bíblico e aquilo que ele se aplica à nossa vida, à nossa realidade, à atualidade, os dias de hoje, os dias atuais, como que as pessoas, como que o ser humano, como que nós, enquanto cristãos, membros da igreja, temos respondido a esse chamado de Deus em nossa vida. O Senhor que nos convida, o Senhor que nos envia, que quer que nós falemos em nome dele. Então, passo a palavra ao Richard, que vai fazer uma partilha conosco. Fica à vontade, Richard. Com licença, então, a Bíblia é uma coisa fantástica, né? É um texto tão curtinho, né? Um versículo, né? Mas ele nos traz muita mensagem. Eu peço licença a vocês, que eu sempre ensino isso na catequese, para nunca ler só o trecho, um pouco antes, um pouco depois, para entender um pouco a coisa. Eu comecei a estudar essa palavra e é uma passagem, assim, eu fico imaginando, me colocando no lugar de Isaías, de ver o que ele viu, né? E depois, no final, eu vou usar essa parte também aqui. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, olha o que ele fala aqui, ó. Ele viu a barra, olha aqui, ó. Eis que vi, olha isso aqui, ó. O sentado no trono, no alto elevado, a barra do manto de Deus. Olha, imagina ele no templo, descia no templo, de pé, acima dele estavam os serafins, anjos, né? Com 6 asas, com 2 cobriam o rosto e 2 os pés, e voavam. E olha o que os anjos falavam. Eles clamavam os dois, eram: Santo, Santo, Santo. Santo é Javé, Santo é o Senhor. Essa parte da Bíblia aqui, nós anunciamos em toda a Santa Missa. Ele é 3 vezes santo, Deus. Então, por isso nós cantamos Santo, Santo, 3 vezes, por causa dessa aclamação aqui, que é muito bonita, né? E aí ele fala assim, com o barulho das aclamações, os batentes da porta tremeram, o templo se encheu de fumaça. Então os discípulos disseram: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, no meio do povo de lábios impuros, né? E os meus olhos viram o rei Javé dos exércitos, né? E nesse momento o anjo pegou então uma brasa e lhe colocou na língua, né? Com a brasa tocou meus lábios e disse: veja isso, tocou seus lábios. Sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. Guarda todas essas passagens aqui no finzinho, nós vamos usar de novo. E aí, então, ele falou: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem é que eu vou enviar? Quem irá à minha parte? E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Né? Então, agora, vamos tentar entender em que contexto aconteceu isso daí. Por que Deus precisava enviar um profeta no seu povo, né? Então, assim, o que acontecia naquele tempo, né?
Deus envia Isaías para o povo de Israel. O povo de Israel passava por muita dificuldade. O povo estava com muita dificuldade, vivendo muitas aflições. O povo estava no desespero, desesperado. Estava deixando de acreditar em Deus, né? E em sua providência, e abandonando a fé, né? Deixavam de cumprir os mandamentos. E o profeta, então, ele foi enviado para quê? Para renovar tudo isso daí para o povo de Deus, né? Então, foi esse o contexto em que ele foi convocado e enviado para poder cuidar desse povo que estava nessa aflição toda. Então, aí a gente começa a pensar nos dias de hoje. Como é que nós estamos nos dias de hoje com essa pandemia? O que está acontecendo no mundo de hoje? Realmente, o povo de Deus hoje passa por dificuldades, assim como passava lá no passado. O povo de Deus não tem famílias que estão até sem comer, desemprego aumentando. Então, assim, a dificuldade das pessoas está muito grande nos dias de hoje, né? As aflições, o povo está aflito, o povo não sabe o que faz. Eu vou na rua, não vou na rua, ponho máscara, não ponho máscara, vou trabalhar, não vou trabalhar, o que eu faço? O povo está, assim, cheio de aflições dentro do seu coração, né? E por causa dessa situação, o povo de hoje também está entrando em desespero. A gente conhece muitos relatos aí de pessoas que até tiram a vida, de pessoas que ficam sozinhas, não tem companhia, não tem convívio social, é fraca e acaba tirando a própria vida. Então, o nosso povo hoje também está no desespero. E não estou falando só do povo, o mundo todo, né? E o que está acontecendo com isso? Muitas pessoas estão deixando de acreditar em Deus, como aconteceu lá, né, naquela época. Hoje em dia, muita mídia, muita conversa, muito isso, muito aquilo, leis aí que querem aprovar aborto, leis que querem destruir a família. Então, assim, o povo está começando a desacreditar em Deus. Ainda comentaram comigo aí, o Carlos, que teve um dia que os pastores todos ali, né, se reuniram e rezaram, né, para acabar com a pandemia. Depois tiveram um papa solitário, aquela imagem que não sai da cabeça, solitário da cruz de Cristo, lá debaixo de chuva, pedindo a Deus que acabe com a pandemia, né? Pessoas ajoelhadas assim na frente dos seus estabelecimentos comerciais, pedindo para acabar com a pandemia. E aí os comentários daqueles que não acreditam em Deus eram assim, tá vendo? Deus não resolve nada, né? E isso faz com que, às vezes, as pessoas começam a abandonar a fé em Deus. Mas Deus... Então, assim, porque não sabem que tudo que acontece, é providência. Né? As coisas não acontecem por acaso, né? Como aconteceu com o povo de Isaías naquele tempo, que abandonaram a fé. Então, hoje tem muita gente abandonando a fé também e deixando de cumprir os mandamentos, certo? Então, assim, esse profeta foi enviado, então, lá para quê? Para renovar a fé desse povo, né? Então, assim, é a nossa realidade hoje também, né? Com as consequências dessa Covid, ainda podemos imaginar, mensurar, né? Muitas coisas ao refletir essas realidades mais antigas, lembrando dos problemas que não ficam no passado, mas perduram até hoje. Problemas que não só da pandemia, mas violência, desemprego, racismo, preconceito. Isso aí, tudo já existia naquele tempo e isso continua existindo até hoje, né? Então, tudo isso vai se somando para que essa pandemia vire realmente a pandemia. E quando eu falo das pessoas também de perderem a fé, é que agora começou a voltar para a igreja, né? E aí a pessoa se acomodou, ficou aí meses sem ir na missa. Não preciso ir na missa, fiquei tudo esses tempos no missa online, por que eu vou na missa agora, né? Então, tudo isso vai mexendo com a cabeça das pessoas, fazendo com que vai perdendo essa fé, né? Então, além de tudo isso, aí falta melhores condições na saúde e na educação da pessoa também, que vai escutando aquelas coisas, não sabem quem acreditar, hoje é a época dos fake news, você não sabe o que é verdade, o que não é, né? Então, tudo isso aí vai... Então, a pessoa fala assim, não precisa mais na igreja. E o que é? Está perdendo a fé nele, como foi dito lá no passado, né? E resumindo isso aí, né? Quem que vai fazer hoje o papel do Isaías, né? A quem Deus vai chamar para poder fazer esse papel de Isaías, de poder fazer, quem são? Os missionários. Então, quem são os missionários? O que significa ser missionário?
o que é uma missão, né? O que são os missionários? Quem são os missionários do dia de hoje, né? Então, assim, só para... Eu procurei até no dicionário aqui, né? Aqui, o que é missão? Tarefa a ser feita por alguém ou ao mando de alguma pessoa. No caso aí, nós vamos saber quem são esses missionários, é uma pessoa que manda é Deus, né? Então, assim, para falar melhor dessa parte da missão, eu acho que ninguém melhor que o Carlos agora entrar nessa parte e explicar, Carlos, quem são esses Isaías do tempo de hoje que vão ter que resgatar esse povo de Deus que está no desespero, que está perdendo a fé, que está desanimado. Quem que vai ser? Quem é o missionário no dia de hoje, meu querido? Somos todos nós, né? Batizados. Nós, batizados. Batizados, somos os missionários de Deus. Eu vivo que você esteve aqui em Jaguariúna com os outros seminaristas, foram nas casas, vieram na minha casa também aqui, e fizeram uma missão, né? Sim, sim. Foram nas casas. Então, fala para a gente um pouco mais assim, o significado de ser missionário, como é que funciona realmente, como a gente deve agir como missionário. Certo. Um pouco de uma partilha, né, sobre essa questão da missão que o Richard está nos colocando e que foi tão prontamente aceita pelo profeta Isaías, né? Acho que o que há de mais bonito neste texto é o fato do profeta saber das suas limitações, mas ao mesmo tempo se dispor. Eis-me aqui, envia-me, é o que ele diz para Deus. Quando nós olhamos para a missão nos dias de hoje, e principalmente na missão que é da igreja e por consequência de cada um de nós compreendemos que o missionário é todo batizado. A gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia de que a missão é coisa dos padres, missão é coisa das freiras, das irmãs, dos religiosos. Quem faz missão é o bispo, é o papa. Não. O missionário é aquele que é batizado, que é discípulo de Jesus Cristo. Então, a missão, ela é missão de todos nós que somos a igreja, né? Todos somos missionários pelo batismo que nós um dia recebemos. Então, a missão, ela faz parte da nossa vida. Aí nós entramos no tema do encontro de hoje. A vida é uma missão, né? A vida é uma missão. Aí a gente pode olhar para aquilo que o Papa fala, para aquilo que os documentos da igreja dizem sobre a missão, e aqui, para não me alongar muito, contribuindo e tomando um gancho dessa fala do Richard, algo que o Papa Francisco diz na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium. O Papa diz assim: a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida ou um ornamento a ser posto de lado. É algo que eu não posso arrancar do coração. É muito bonito isso que o Papa diz, porque o Papa compreende a missão como algo essencial na vida do cristão. Não é algo que eu posso escolher. Hoje eu vou ser missionário. Hoje eu vou para a missão. Hoje eu quero fazer uma missão. Amanhã não mais. Não. O Papa insiste no fato de que a missão faz parte da vida. Ela não pode ser algo que é possível tirar do meu coração. Outro texto de um documento muito importante e que ajuda a gente a compreender o que é a missão e a missão da igreja, vem lá do Concílio Vaticano II, com o decreto Ad Gentes, no número 2, que diz assim: a igreja peregrina, ela é por sua natureza missionária, visto que tem a sua origem segundo o desígnio de Deus Pai, na missão do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a missão, ela faz parte da natureza da igreja. Do ser da igreja é ser missionário. A missão faz parte da vida da igreja. Se a igreja deixa de ser missionária, ela deixa de ser a igreja de Jesus Cristo, né? O próprio Jesus, lá no Evangelho,
no final do Evangelho de Marcos, ele vai enviar os seus discípulos em missão, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aí nós podemos nos perguntar, então, qual é o objetivo da missão? O objetivo da missão é levar a boa nova de Jesus Cristo a todos os povos e nações, a todos os homens e mulheres que não o conhecem. A mensagem do Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. Então, se é algo bom, eu não devo guardar e tê-la somente para mim, somente comigo, mas fazer com que essa mensagem ressoe aos confins da terra. Essa é a missão do missionário, levar o Evangelho, levar a boa nova de Jesus Cristo. O ser missionário é, antes de tudo, um estilo de vida, né? Nós vemos na igreja os missionários redentoristas, congregações religiosas que se dedicam à missão como um carisma, né? Como algo próprio daquilo que é a vida deles, a vida da congregação, a vida da igreja. Porque de fato é isso, né? A nossa vida é uma missão. Nós fomos criados para amar, buscar e servir a Deus. Essa é a nossa missão, né? Para isso nós fomos criados. Então, Deus, o Senhor, ele conta conosco, né? Ele conta conosco, ele nos convida. Deus quer nos enviar em missão. Deus quer que nós sejamos missionários, missionários do seu amor, missionários da sua palavra, missionários do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele nos enviou, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele instruiu aos discípulos, aos apóstolos, que chegou até nós pela transmissão que eles nos fizeram. O Senhor quer que a sua palavra ressoe e encontre eco no coração das pessoas, né? No coração dos cristãos. Por isso, a vida é uma missão, né? Estamos aí na Semana Nacional da Vida. No próximo dia 8, nós vamos celebrar o Dia do Nascituro. Então, nós compreendemos que a vida, quando nos é dada, já lá desde o início, nos é dada com um propósito, com uma missão, né? Nós que vivemos a nossa vida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, temos uma missão a cumprir. Não é isso, Richard, que o nosso povo geralmente diz? Ah, vamos cumprir a nossa missão, cumprir a missão de hoje. O dia de hoje está cumprido, né? Tudo que nós fazemos é em vista Missão da dada, missão realização. cumprida. Isso. Em vista da realização da nossa missão, né? Daquilo que Deus deseja para nós. Então, mais do que falar sobre a missão, mais do que falar sobre o missionário, é preciso viver como tal, né? Então, a nossa vida, compreendida como uma missão, é a vida que Deus quis para nós, é a vida que Deus escolheu para nós, né? Lá o profeta Isaías, né, aqui no texto em que nós lemos, dizia que ele tinha lábios impuros, que ele não sabia falar, e Deus envia o anjo com uma brasa incandescente que é colocada nos lábios dele, ou seja, capacitando-o para a missão, né? O profeta tinha consciência das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus pecados, das suas dificuldades, né? Meio que colocando empecilhos para a missão, mas Deus o capacita, né? Deus que lhe deu o dom da vida, capacita-o para a missão, né? A E aqui eu frase, gostaria de partilhar um pouco sobre a missão na minha vida, né? Eu que sou seminarista, estou me preparando para o sacerdócio ministerial, para ser padre,
no meu desejo que tenho de servir a igreja, de servir a Deus na pessoa dos irmãos, das irmãs, vejo a missão como aquilo que deve ser a motivação primeira da minha vocação, da minha vida, né? Anunciar o evangelho aos irmãos, levar o evangelho àqueles que precisam, né? E aqui partilho um pouco da experiência da missão que nós aqui no seminário realizamos a cada ano nas paróquias de nossa diocese. É lógico que esse ano, por conta da pandemia que nós estamos vivendo, não foi possível, né, fazermos a nossa experiência missionária, que geralmente acontece nos meses de janeiro, né, período em que nós estamos de férias e que nos colocamos em missão, né? Uma paróquia de nossa diocese acolhe os seminaristas e lá nós passamos uma semana toda visitando as casas, visitando as famílias, porque a missão, em primeiro lugar, é um sair de si. A missão exige saída, a missão exige movimento, a missão tem um aspecto dinâmico, por isso é preciso sair. E sair para quê? Para ir ao encontro. O Papa Francisco tem falado muito da cultura do encontro, o sair de si e ir ao encontro do outro. É claro que nós podemos ser missionários. Que foi o ano do laicato, né? O ano passado foi o ano do laicato, que era o convite a sair, né? Exato, a saída, né? O ir ao encontro, isso mesmo. Então, o sair, o ir ao encontro exige da gente, né? Exige deixar o comodismo, aquilo que você dizia, né? Deixar o comodismo, deixar a preguiça e ir ao encontro das pessoas. Sair de si para ir ao encontro do outro. Isso é fazer da vida uma missão. Deixar de lado o meu projeto, o meu propósito, aquilo que é meu e assumir aquilo que é de Deus. Aquilo que foi a missão de Jesus e que ele quis contar com colaboradores, né? Com os discípulos, com os apóstolos. Então, eu compreendo nessas experiências missionárias que eu tive, não só uma proposta da formação, algo que é exigido da formação dos futuros padres, em vista do sacerdócio, mas algo que faz parte da vida do cristão, né? Todo cristão batizado é missionário, né? Todo cristão batizado tem a missão de levar a palavra de Deus às pessoas, né? Todo cristão batizado é missionário. Por isso, posso pegar esse gancho aí? De Deus. Posso pegar esse gancho aí? Sim. Ó, você falou que todo batizado é missionário, né? Então, todos nós somos, e a primeira igreja é a igreja doméstica, né? Já começa em casa isso daí. Então, assim, às vezes, eu falei que ia usar depois aquela passagem do Isaías. Veja só, as pessoas falam assim, mas Isaías foi um escolhido de Deus, né? Meu querido, você também foi escolhido por Deus, certo? Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia pelo nome. E através do seu batizado, você passou a fazer parte da família. Então, não pense nunca que você escolhe a Deus. É Ele que escolheu você, entendeu? Então, aí você fala assim, puxa vida, mas ele foi escolhido. Então, você, que é o missionário que está na sua casa aí, batizado, também foi escolhido. Ah, mas ele teve uma visão maravilhosa no templo. Ele viu lá no alto Deus descendo, os anjos. Meu querido, você por acaso não vai na missa? O que acontece na Santa Missa é você tem uma visão mais bonita que a do Isaías, porque você está vendo ali, conforme consagra a Eucaristia, você está vendo ali o próprio Deus vivo na Eucaristia. Ou sua fé não leva a crer que é verdade isso. Então, assim, muito mais que Isaías. Isaías queria viver nos nossos tempos hoje, para poder ver aquela maravilha do Jesus do pão sendo transformado no corpo de Cristo. Então, você também tem aquela visão maravilhosa em toda a Santa Missa. E aí você fala assim, mas tocou os lábios impuros, mas
A hóstia santa não toca nos seus lábios, meu querido. Você não faz a sua confissão e não vai preparado. E aí, quando você recebe, é muito mais. O Isaías queria trocar aquela brasa na língua pela hóstia consagrada de Jesus. Então, nós temos os mesmos requisitos que o Isaías teve. Nós vemos com os nossos olhos na Santa Missa a glória de Deus. Nós não vemos, mas podemos sentir os anjos. Nós cantamos igual os anjos, santo, santo, santo é o Senhor, né? E toca a nossa língua a Sagrada Eucaristia. Então, nós, batizados, que vamos à Santa Missa, que recebemos a Santa Comunhão, nós estamos muito mais preparados, incentivados, vamos dizer assim, do que o próprio profeta Isaías. Né? Então, como o Carlos falou assim, não é só o padre que faz as missões, não, é todos nós. Quando você vai dar uma catequese, você está sendo missionário. Quando você vai dar um cursinho de batismo, você está sendo missionário. Quando você vai visitar uma família doente ou fazer uma caridade, você está sendo missionário. Né? Então, eu quis ler todo o texto para fazer essa comparação, que Isaías, com certeza, iria querer viver nos tempos de hoje, para poder ver o que nós vemos e sentir o gosto de Cristo nosso aqui na Eucaristia, e tenho certeza que ele trocaria tudo para estar aqui hoje. E nós, muitas vezes, não damos valor a nada disso. Ficamos pensando assim, mas faz um milagre. O milagre acontece na toda a missa, meu querido. Né? Aquela transformação, da transubstanciação, né? Do vinho e do pão na Santa Missa. Né? Então, como você disse aí, nós todos somos missionários e temos obrigação, realmente, de levar, de fazer tudo o que é preciso ser feito. Acalentar, ensinar, ajudar, tirar do desespero, tudo que foi incumbido por Isaías fazer aí. Desculpa aí, pode seguir. É isso mesmo, Richard, você está certo. A Cleone colocou aqui uma mensagem dizendo que todos nós somos escolhidos. E, de fato, né, Deus nos escolhe, Deus nos escolheu. Né? Você dizia, retomando lá, antes mesmo que estivéssemos no ventre de nossa mãe, Deus nos escolheu. Ou seja, né, aquilo que é a escolha de Deus é a vocação à vida. Né? Somos vocacionados à vida. Deus nos deu o dom da vida. Né? Ao receber o dom da vida, nós somos agraciados pelo dom de viver. Né? Por isso, a vida precisa ser defendida. A vida precisa ser preservada. Né? Depois, é claro, nós vamos assumir a nossa vocação à santidade, depois nós vamos assumir cada um de nós uma vocação específica. O profeta Isaías assume a vocação profética, assim como hoje nós precisamos de pessoas que se disponham a viver essa vocação profética, essa vocação missionária, mas para que isso tudo aconteça, para que tudo isso aconteça, é preciso que nós tenhamos consciência de que somos vocacionados à vida, né? Gente morta não faz nada, né? Morto não faz missão, né? Aí a gente olha para esses projetos de aprovação da lei do aborto, né? Que querem acabar com a vida, pessoas que se dispõem a levar à frente esses projetos, e nós vemos que isso não é coerente com a fé da igreja, né? Para que nós tenhamos missionários, pessoas capacitadas, pessoas dispostas a abraçarem a causa do reino, nós precisamos preservar a vida, né? Vivenciamos hoje uma triste situação de morte. É lógico que uma pandemia não está ao nosso controle, né? Mas tantas outras situações, como o Richard retomava no início, né? Pessoas que sofrem com a fome, com o desemprego, com tantas outras situações que as afligem, e isso, querendo ou não, acaba também tirando a vida, né? Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância.
né? O Senhor deseja que nós tenhamos vida e vida em abundância, né? É missão do missionário também encorajar, né? Encorajar as pessoas, incentivá-las, animá-las, né? O Almir está dizendo aqui que não precisa ter medo, porque Deus capacita, e de fato, né? A nossa força vem do Senhor, né? Deus nos capacita, Deus nos fortalece para aquilo que Ele deseja de nós, né? Na concretização do projeto dele, na nossa vida, na missão, né? No anúncio da boa nova, naquilo que faz o ser missionário. Então, na compreensão que nós temos da vida como uma missão, é tudo isso que nós estamos colocando, que nós estamos conversando, né, Richard? Levar a cabo o projeto de Deus para a nossa vida, né? Para isso, nós precisamos viver plenamente, né? Esse é o desejo de Deus, vida plena, vida em abundância, né? Pode falar. Falando ainda da missa, né? Que eu falei das maravilhas da Santa Missa. O que significa a palavra missa? Vem do latim, missi est, missão est, ou seja, missão. Vá, receba essa missão. Então, quando nós vamos à Santa Missa, nós não só temos o prazer de participar da ceia do Jesus Eucarístico, mas também de comungar da palavra de Deus, né? Nas leituras e na homilia que o padre faz, né? E a gente tem que ouvir aquilo e essa é a sua missão. Você tem a semana inteira para cumprir a missão que lhe foi dada naquela missa. Então, toda semana nós recebemos anúncios, a palavra de Deus nos nossos ouvidos, para poder cumprir a missão até a próxima jornada. Então, assim, a missa já é um envio, já é um envio para a missão. E falando um pouco, você falou de aborto, né, cara? As pessoas acham que a ciência entende assim, fecundação, óvulo e esperma. Juntou, já é uma vida. Para nós cristãos, nós temos um adendo ainda. No momento que o óvulo está aqui e o esperma entrou, entra mais um aí, que é o sopro do Espírito Santo, o ruá. E aí nós passamos a ser um ser vivente, com todas as informações genéticas do óvulo e do esperma, né? Mas aí você também recebe uma alma, né? Então, assim, você não está matando só um embrião, você já está matando um ser vivo já e um ser de Deus, já com o sopro do Espírito Santo sobre essa criatura abençoada. Então, assim, o aborto, além de ser hediondo, você não está matando, tirando a vida de um ser que já possui uma alma. É isso mesmo. Ô, Richard, eu queria que você dissesse para nós, que você repetisse, na verdade, né, aquilo que você já colocou, do como ser missionário hoje, né? Quais ações que nós podemos realizar que são caracterizadas como missão, né? Que são vida concretizada, né? Aquilo que nós fazemos para o outro e que lhe dá vida, que doa a vida para o outro como uma missão. Você poderia repetir para nós sobre isso? Toda vez que a pessoa, um catequista, ela está sendo missionária, quando vai dar um curso de batismo, ele está sendo missionário, quando ele vai visitar um doente, ele está sendo missionário, na sua casa, quando ele fala de Deus, puxa uma oração entre a família, ele está sendo missionário, né? Então, assim, a missão não é aquela, nós temos no pensamento, como o Carlos disse, que só o padre que tem que ir, ou aqueles missionários, hoje não tem mais, né? Antigamente vinha Santas Missões, fundava até comunidades, né? Então, assim, as pessoas acham que missionário é isso. Existe, sim, esses missionários. Nós vamos falar daqui a pouco, que é os que vão lá para aqueles países africanos, onde não chega nada, lá nos fundão da Amazônia, onde não chega nada. Existe ainda esse tipo de missionário também. Mas eu, por exemplo, eu não tenho condição de fazer esse tipo de missão. Mas amanhã nós vamos ministrar uma formação para batismo. Então, olha só, nós estamos sendo missionários, a equipe de batismo está sendo missionária para todas aquelas famílias ali, que nós vamos estar levando a palavra de Deus, ensinando para eles o que é Deus,
ensinando o que é o batismo, iniciando eles, né, nos sacramentos, né? E aí, muitas vezes, tem famílias ali que nem vai na igreja, viu? Mas é um ponto de partida. Se você conseguir cativar, for um bom missionário, é naquela vez. Tem gente que vai na igreja para casamento, batizado, né? E velório. Né? Mas se eles forem, graças a Deus que foram, é uma oportunidade de você ser um missionário e convencê-los de que a igreja é salvação, que a igreja é a missão de Deus aqui na terra, é a própria igreja. Porque o que é a igreja? Não é aquele templo lá, né? A igreja somos nós. Então, quando eu falo que a igreja é missionária, então eu tenho que ser missionário. Você que está aí tem que ser missionário. Está assistindo a nossa live aqui. Não é só o Carlos, não, que vai ser se ordenar padre e virar missionário. Todos nós temos essa incumbência de ser um missionário no dia a dia. Exatamente. É porque a gente precisa, Richard, no fim das contas, e como nós estamos em outubro, que é o mês missionário, mês das missões, é colocado como proposta de reflexão a missão como uma identidade, né? A missão é a identidade do cristão. Não tem como falar de cristão, de ser cristão, sem ser missionário. E não tem como falar do ser missionário sem ser cristão. Então, é uma questão, de fato, que é uma identidade, né? Eu sou cristão e, por isso, sou missionário, né? Aí, com base nisso que nós conversamos, gostaria de deixar aqui o bate-papo aberto para que, se alguém que está aqui acompanhando conosco queira fazer alguma pergunta, queira fazer alguma reflexão conosco. Fica à vontade, pessoal. Se eu não souber responder, não é pergunta para o seminarista. Se o seminarista souber, pergunta para o padre. Se o padre souber, pergunta para o bispo. Então, alguém vai responder. Vamos lá. Vamos com as perguntas aí, pessoal. Vamos interagir aí, vamos interagir. Lembrando, né, Carlos, que dia 18 agora de outubro é o Dia Mundial das Missões, né? Isso, exatamente. 18 de outubro, 17 e 18, né, na verdade, final de semana, é o Dia Mundial das Missões, né? Sendo o Dia Mundial das Missões, a igreja realiza a coleta para as missões, né? Que é de responsabilidade das pontifícias obras missionárias que sustentam e mantêm missionários no mundo todo, né? Então, eu ia perguntar isso aí, para onde vai esse dinheiro da coleta aí? Explica para nós aí. Justamente. Então, nós temos as pontifícias obras missionárias, que é um órgão da igreja responsável pelas missões no mundo todo, né? Então, é uma instituição que, de fato, recolhe tudo aquilo que é arrecadado e disponibiliza para os missionários, né? Para países onde existe a missão, onde estão presentes os missionários, onde é, de fato, necessária a missão. Então, vai para todos estes lugares onde existe carência, onde estão os missionários. Então, é das pontifícias obras missionárias a missão de recolher tudo aquilo que é arrecadado na coleta para manter as missões. Aí você pode me perguntar, aquele que ajuda na missão também é missionário? Sim. O missionário é aquele que colabora com a missão, quer seja com as mãos, quer seja com os joelhos dobrados, rezando pelos missionários, ou aqueles que partem em missão, que caminham em vista da missão. Então, todos esses modos de colaborar com a missão faz parte do ser missionário. Deixa eu ver aqui o que o Almir está falando para nós aqui. Não podemos entrar em uma missão simplesmente por entrar. Temos que entrar de corpo e alma, sempre pensando no próximo. É isso mesmo. De fato. É isso mesmo. Né? Tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que abraçar e fazer bem feito. Né? Essa Posso falar do Almir? Missão. Posso falar do Almir? Posso falar do Almir? O Almir que escreveu aqui, né, Almir? O Almir foi um missionário na nossa paróquia. Quando nós resolvemos
dar início à pastoral familiar aqui no Sagrado, quem ia nos orientar? Quem ia nos ensinar como fazer? O Almir, então, ele veio aqui, ele e outras pessoas da diocese, e fizeram a formação, e hoje nós temos aí a pastoral familiar ativa, né? Então, graças ao Almir, que foi um missionário aqui na vida da nossa paróquia. Acho que tem mais umas perguntas aí, velho. Aí. Graças a Deus, que bom. A Ale Franceschi está nos dizendo assim: e por menor que seja a nossa contribuição nos serviços para Deus, por intermédio da igreja, é sempre bem-vinda. É isso mesmo, né? O profeta Isaías se achava pequeno e indigno da missão, mas Deus o capacita naquilo que ele poderia realizar. Aquela frase que... Pode ler, Rosângela. Deixa eu ver o que a Rosângela está falando aqui. Que o Bem. Espírito Santo nos capacite em nossas missões para que possamos atender e fazer a vontade de Deus. Isso Amém. mesmo, essa é a Amém. nossa prece. É aquela velha máxima ali, Pode né? falar. Que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Isso mesmo. Bom, então eu acredito que é muito proveitosa essa nossa conversa, né? Nós podemos ficar aqui, acredito que a noite toda falando da missão e ainda não esgota tudo que temos para falar, né? Mas esta reflexão, né, acerca da vida que é uma missão, de nós somos os missionários, precisamos prezar pela vida, preservar a vida e por causa dela também os missionários. Então, eu passo pro Richard para ir concluindo a nossa live, esse nosso encontro de hoje, para que nós possamos aqui encerrar a nossa live. Bom, e como o pessoal perguntou pouco, então eu vou instigá-los com perguntas, certo? Porque no livrinho lá da Hora da Vida, né? Tem depois desse encontro várias perguntas, então eu vou só ler as perguntas e você, aí na sua casa, vai botar o travesseirinho ali para dormir, você reflita sobre essas questões. Então, uma questão é: como posso testemunhar a alegria do Evangelho numa sociedade individualista e indiferente? Então, fica para você refletir aí, ó. A minha casa permite ser lugar de acolhimento e envio? Deixa a missão interpelar em meu coração? São questões que você vai refletir aí. Consciente que a igreja sou eu, me comprometo com o serviço alegre ao outro para anunciar os valores do reino de Deus ao mundo? Estou refletindo. Como eu poderia procurar conhecer as situações de missão na minha comunidade e oferecer ajuda? Como? Né? Então, fica aí esses... E há um conselho na sua paróquia, se não tem, há um conselho aí na sua paróquia que fala sobre isso daí? Posso me comprometer em ajudar a crescer as missões da minha paróquia? Então, essas perguntas que ficam aí, então, né, para a gente refletir aí, cada um refletir na sua casa, no seu dia a dia, o que você pode fazer para ser um missionário, já que você recebe essa missão todo domingo na missa, né? E tem também no livrinho o gesto concreto, né, Carlos? O gesto concreto, ele sempre lê uma história, né? De onde que era a história, você lembra? Ele lê uma história, né? Mas a gente leu a história de um lugar longe, de uma casa de caridade e tal. Então, eu conversei com o Carlos antes para trazer esse gesto concreto mais próximo da nossa realidade e algo que a gente consiga fazer. Então, eu quero falar aqui dos vicentinos. Os vicentinos são verdadeiros missionários. Eles estão ajudando em tudo que nós falamos no começo aqui. Essas pessoas que passam dificuldade, que estão em aflições, em desespero. Então, os vicentinos, muita gente acha que eles só entregam a cesta básica. Não é isso. Os vicentinos, eles visitam a família, ele vê o que necessita daquela família. Se tem desempregado, eles vão encaminhar para ver se consegue um emprego. Se tem doente, eles vão encaminhar para a pastoral da saúde. Se tem crianças que não fizeram pela comunhão, eles vão encaminhar para a catequese. Então, eles fazem um levantamento. Se aquela família precisa de uma porta, eles vão atrás. Precisa de um berço, eles vão atrás.
Você dá uma bengala, eles vão atrás. Os trabalhos vicentinos é muito maior do que a gente imagina. E eu já fui várias vezes na entrega das cestas. É uma coisa fantástica. Eles preparam o café da manhã, alimentam aquele povo, aí as crianças ficam brincando e os adultos vão para a capela. E na capela tem sempre uma palestra, né, se algum tema, Natal, Adventos, o que tiver na época ali, é passado de maneira simples e rápida para essas pessoas. Então, os vicentinos, eles alimentam o corpo e a alma dessas pessoas. Então, assim, como gesto concreto, eu sei que muita gente aqui ajuda, mas se você puder aumentar a ajuda para os vicentinos, não só doando alimentos, mas